noite, que a paz, a presença do Senhor e a graça, o amor imerecido do Senhor, a bondade, que nós não merecemos do Senhor, possa vir sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família. Esse é o meu desejo. Nós vamos ler hoje um texto maravilhoso que está em Apocalipse 2, e é carta à igreja de Éfeso. Vamos ler juntos? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Quando diz, a palavra de Deus diz ao anjo, normalmente é um anjo mesmo celestial, um anjo enviado por Deus. Mas aqui nessa carta, o anjo aqui se refere ao pastor, ao pastor da igreja. A Bíblia diz que os pastores, eles são anjos, carnais, que Deus usa para levar a mensagem dele, para levar a palavra dele, para levar salvação, para levar restauração de vida, santificação. Amém? O versículo 1 continua. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Está falando do Senhor, O versículo 2 diz assim, João dizendo, que o Senhor mandou dizer para essa igreja, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Nós aprendemos aqui que o Senhor está dizendo que ele vê as obras, vê o trabalho, o labor daquela igreja de Éfeso. O Senhor vê também a perseverança, vê também que eles não gostam, que eles não suportam, que eles não apoiam os homens maus. Que são homens maus? São homens que não levam a palavra de Deus a sério. São homens que não obedecem a palavra de Deus. E ele diz o seguinte, que ele está vendo o lado positivo da igreja. Ele diz mais, a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os acham mentirosos. Tem muitas pessoas dentro das igrejas infiltrados que se declaram apóstolos, que se declaram sacerdotes, que se declaram pastores, mas que muitas vezes não são eleitos por Deus, não são ungidos por Deus. E essas pessoas são pessoas pecadoras, fraudulentas, que se deram o próprio título a si. O Senhor vê todas essas coisas. O Senhor que está no céu, ele olha para uma pessoa, ele quer que todos preguem o evangelho, mas ele não quer que nós nos denominemos quem nós somos. É o Senhor quem chama. Um pastor, um professor, ele tem o chamado, primeiro é espiritual, e depois ele completa esse chamado com uma universidade, com uma faculdade de teologia. Ele tem que cumprir as normas. E essa igreja de Éfeso era uma igreja contagiante. Essa igreja de Éfeso, ela fazia obras, eles se esforçavam. Os líderes odiavam, a doutrina. Nós começamos daí, o problema começou daí. E ela foi se tornando uma igreja fria, sem entusiasmo com o Senhor, e começou a faltar amor entre os irmãos. Se nós temos uma comunidade, um ministério, uma igreja, que nos reunimos em nome de Jesus, se nós temos uma liderança desse ministério, uma equipe de liderança, os presbíteros de uma igreja, os líderes de uma igreja, se começa a faltar amor entre eles, o pecado começa a entrar no ministério, o pecado começa a entrar na igreja, e o pecado começa a esfriar aquela igreja. Você entende isso? Se você é líder em algum ministério, em alguma igreja, peça para o Senhor te revestir de muita unção, para que você não seja a pedra de tropeço que vai trazer a destruição sobre aquele ministério. Porque se você não amar o irmão,
não amar a pessoa que está do seu lado, você se torna um mentiroso, porque a Bíblia diz que se você não ama o irmão que está do seu lado e diz que ama a Deus, que você não vê, você está mentindo. É muito sério. Aqueles que são chamados para o trabalho precisam ser revestidos da unção, da humildade, do amor e obedecer a palavra de Deus, para que o ministério total não seja prejudicado. Versículo 3. E aí João dizendo: e tem preservado e suportastes provas por causa do meu amor, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Isso é muito sério. Se uma igreja, um ministério, ele não está de uma forma ardente no amor ao Senhor Jesus, já é o começo do fim. E aqui João está dizendo que essa igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Aquele amor por Jesus Cristo, pela família dos cristãos e dos crentes. Isso é muito sério, isso já é o princípio do fim. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui o Senhor está dizendo para aquela igreja que ainda há salvação para ela, que a igreja deve se arrepender, mudar a maneira de pensar, de agir. O Senhor quer uma mudança por inteiro naquela igreja. E Ele está dizendo: se vocês mudarem, eu venho a ti. E eu vou fazer uma visitação especial sobre vocês. O Senhor é Deus que dá chance. O Senhor é Deus que dá chance para você, que trabalha no ministério e que está com teu coração cheio de rancor, de mágoa de alguém do ministério. Se você é um diácono, se você é um presbítero, se você é uma diaconisa, e se você está com o seu coração cheio de mágoa de alguém, o Senhor está dizendo para você hoje: te arrependa. Muda e eu venho te ajudar. Versículo 6. Tem contudo a favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esses nicolaítas, eles encorajavam os cristãos a ir em festas idólatras, em festas onde haviam prostituição. E o Senhor está falando que ele vê que isso é favorável, porque aquela igreja também não aceitava isso. E o Senhor também não aceita. Você não pode ter um pé no mundo e um pé com Jesus Cristo. Ou você se decide pelo mundo, ou você se decide por Jesus. E com Jesus, você vai em festas sim, você pode continuar a ir em festas, mas em festas onde o nome do Senhor seja glorificado, onde você pode cantar, se alegrar, dançar na presença do Senhor, onde não haja prostituição, onde não haja pecado envolvido. É isso que o Senhor está falando para essa igreja. E o último versículo diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem que é o vencedor? Significa aqueles que vão permanecer fiel, que vão participar, a árvore, e quem vai permanecer fiel, firme na palavra, firme nos mandamentos, firme na lei de Deus, firme no amor a Deus, ele vai participar, ele vai se alimentar da árvore da vida. O que é alimentar da árvore da vida? É participar da plena vida eterna. Que palavra maravilhosa é essa que o Senhor está nos dando hoje. Uma palavra de ensinamento, uma palavra de repreensão, uma palavra de muito amor, uma palavra de revelação, que ele dizendo que ao vencedor, ele dará participar da árvore da vida plena no céu. Você não precisa de mais nada, queridos. Sabe por quê? Essa vida é passageira. Essa vida é questão de alguns anos, nós partiremos.
E nós temos que pensar na eternidade. Na eternidade, na presença de Deus, nós precisamos nos preparar para a eternidade. Amar ao Senhor como o nosso primeiro amor. Obedecer a palavra do Senhor. Viver a sua comunidade, onde você vive em amor e em respeito. E permanecer, fiel. Ser o vencedor. É isso que eu desejo para você nesta noite. Que o Senhor te levante como vencedor, para que você possa participar, se alimentar da árvore da vida quando você chegar no céu. Esse é o meu desejo para todos que estão ouvindo, para os meus filhos, para a minha família, para os mais chegados a mim e para você que muitas vezes eu nem conheço, mas o Senhor nos colocou juntos aqui todas as noites. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te capacite e que o Senhor agora te dê um amor fervoroso pelo Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.